Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Você consegue o melhor dos outros quando você dá o melhor de você mesmo. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja gozando de paz e de saúde. Eu estou passando hoje aqui para a gente retomar o nosso ciclo de leituras semanais. Esse é o nosso Curta Palavra. Aqui nós fazemos a leitura de um capítulo das Escrituras, seja de um livro do Novo ou do Antigo Testamento, um capítulo por dia. O objetivo do Curta Palavra, dentre outros, é estimular você a fazer das Escrituras essa sua companhia diária, sem nenhum tipo de peso ou obrigação, mas como o salmista declarou no passado, que a palavra do Eterno é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a gente acessa a palavra do Eterno quando lemos as Escrituras, e o Curta Palavra quer ser esse espaço de estímulo, de motivação, a leitura das Escrituras, sem peso, deixando o Espírito soprar o seu ensino, a sua palavra em nós. Aqui também a gente faz breves comentários da leitura, mas sem grandes aprofundamentos. Ontem nós tivemos um encontro do nosso É Bons, estudo bíblico online das segundas. Ali, nos encontros de segunda, a gente pode aprofundar um pouco mais os temas. E vários outros programas que temos aqui no nosso canal Teologia Hoje, que você deve acompanhar e se inteirar. Curta Palavra é esse convite à leitura. E hoje nós vamos continuar fazendo a leitura do livro de Neemias. Nós estamos no capítulo 4. Para você que não acompanha regularmente o Curta Palavra, ele inicia na terça e vai até a quinta-feira. Isso não significa que nos outros dias você não deva ler as Escrituras. Aqui, como eu disse, é um estímulo adicional para aquilo que você já faz diariamente. A gente quer ser esse espaço e esse lugar também. Vamos então ler juntos o capítulo 4 do livro de Neemias. Vamos lá. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: "Os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha." Os nossos inimigos diziam entre si: "Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare." Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes
de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então, pus o povo por famílias. Deixa eu voltar aqui. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse é o 4º capítulo do livro de Neemias. Nós vamos então continuar aqui com alguns comentários. Não dá para passar por esse capítulo e não fazer nenhum comentário. Aqui é um grande projeto, um grande desafio de reconstrução. Reconstruir, já falamos isso aqui, é algo muito complexo. A reconstrução de projetos, seja falando de você que já fez obras ou que está em um processo de reforma em sua casa, reconstrução dá trabalho. E reconstrução de emoções, reconstrução de relacionamentos, de projetos. Para qualquer tipo de reconstrução, nós enfrentamos desafios. Não foi diferente aqui. A narrativa, ela dá conta da reconstrução de muralhas, de um grande muro. E sempre quando é possível que quando você que já tem a dificuldade que é própria de qualquer reconstrução, ainda assim, em meio aos seus processos de reconstrução, encontrar opositores que não querem ver a saúde do seu empreendimento, a sua saúde emocional. Não imagine que você terá apenas o desafio da reconstrução, seja ela de que ordem for, e além do desafio da reconstrução em si, há ainda a possibilidade de, no meio do caminho, você encontrar opositores. Foi isso que aconteceu, de pessoas que ficaram indignadas, de pessoas que zombaram deles, porque eles estavam no projeto de reconstrução. Pessoas que não estavam satisfeitas com o reerguimento, né? a retomada da saúde daquela cidade, daquele lugar. Então esteja vigilante. Projetos de reconstrução, eles são trabalhosos e você não terá apenas o desafio da reconstrução objetiva do seu projeto, mas você também encontrará, muito provavelmente, opositores, pessoas que não estão felizes com isso.
E um outro ponto que eu queria destacar nesse texto, porque perceba que na leitura houve uma indicação de que aquelas pessoas se reuniram para fazer o mal. Elas se reuniram para causar confusão. Você já esteve em contato com pessoas que se reúnem com as outras para criar confusão? Pessoas que, não satisfeitas com a sua própria vida, interferem na vida e no projeto de outros ou de outras pessoas para causar confusão. E foi isso que aconteceu ali. Eles se reuniram para causar confusão. Existem ajuntamentos que são positivos, como esse que nós estamos vendo aqui, que foi um ajuntamento de pessoas movidas pelo mesmo desejo de reconstruir, sensibilizadas, usaram as suas habilidades e as suas forças. Mas, do outro lado, tem aqueles que se reúnem para destruir. Então esteja atentos a isso, esteja atenta a esse tipo de movimento daqueles que se reúnem para causar confusão. E quando você for alvo de confusão, e quando você for alvo dessas pessoas, ou até de uma, que se move para desestabilizar os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, eles fizeram algo. Isso está no versículo 9, nós lemos aqui. Eles buscaram ao Senhor. O texto diz, nós oramos ao nosso Deus. Então, quando você estiver diante desses cenários, daqueles que se levantam para causar confusão, daqueles que querem fazer com que o seu projeto não vá adiante, ore. Coloque a sua vida diante do Senhor, o seu projeto diante do Senhor. Mas, por outro lado, o texto nos convida às ações que nós precisamos fazer. A oração ela é muito importante. A oração, de fato, ela é um instrumento muito importante, mas ela não anula atitudes nossas, posicionamentos nossos. No mesmo versículo 9 diz, como proteção pusemos guarda. Então o chamamento aqui, o que o texto me ensina busque a Deus em momentos de privação, busque a Deus quando pessoas ou uma pessoa se reúne para causar confusão na sua vida, mas também levante as guardas, não mantenha guardas baixas. É importante que você esteja atento a isso, porque foi dito aqui logo em seguida ao versículo 9, que as pessoas elas começaram a dizer que estava muito trabalhoso, tinha muito escombro, tinha muita coisa para fazer, ou eles se defendiam, ou eles reconstruíam. E aí Neemias, eu caminho para o final desse longo comentário, ele disse assim, olha, daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos e arcos. Mas aí o problema continuava. E aí qual é a solução então? É que os construtores, versículo 18, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construía, e o que tocava a trombeta estava ao meio lado. Precisamos, e aqui a lição também é criar estratégias. A vida tem desafios, a vida não é simples. A vida ela tem muitos desafios, é importante ânimo. Neemias chamou o povo ao bom ânimo. Tenha um bom ânimo porque o Senhor é conosco, mas em meio a esse ânimo nós precisamos também criar estratégias de defesa emocional, de resiliência, criar movimentos estratégicos de disciplina para a organização diária do nosso tempo, das nossas tarefas, das nossas realizações, daquilo que a gente precisa fazer. Agora, não percamos de vista no nosso coração, e com isso eu concluo mesmo, o versículo 20, tem uma palavra de Deus para o seu coração, para mim e para você nessa manhã. Creia nisso. O nosso Deus lutará por nós. É isso que está dito aqui no texto. Nós cremos assim. O nosso Deus, Ele luta por nós. Ele lutou por aqueles que estavam naquela tarefa tão séria, tão desafiadora. Ele continua lutando hoje, agindo. Ele age hoje em seu favor. E Ele continuará lutando por nós. Creia nisso. Por isso, nessa manhã, o chamamento para você tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, que Ele é contigo. Eu quero, então,
aproveitando essa expressão que aparece no texto, dedicar para você uma canção da Ludmila Ferber, nossa querida Ludmila, que já falecida, que nos deixou tantas belas canções, e eu quero dedicar para você nessa manhã. Tenha bom ânimo. Essa música está na descrição desse vídeo. Você pode encontrar o link, ouvir essa música e ser desafiado e animado por ela. Ele venceu, por isso tenha bom ânimo. Escreva aqui nos comentários como esse texto falou para você, o capítulo 4. Tem muitas lições, grandiosíssimas lições. Eu fico aqui tentado a colocar tantas outras questões, mas não é esse o objetivo do nosso Curta Palavra. Mas coloque os seus comentários aqui, a sua dúvida também, se você tiver dessa leitura, compartilhe, que em tempo apropriado a gente vai disponibilizar para vocês em algum momento as explicações sobre as suas dúvidas, tá bom? A porta de entrada do nosso canal é o nosso site www.teologiahoje.com.br. Ali nós temos todos os nossos programas, nós temos artigos muito preciosos, estamos adicionando a cada dia novos arquivos, novos artigos. E aqui também, se você quiser continuar colaborando na manutenção do nosso canal, tem a chave Pix. Você pode colaborar como você quiser, quando você puder, com quanto você quiser, tá bom? Para manutenção das nossas atividades aqui. Eu quero desejar para você um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada. Continue acompanhando o nosso canal, compartilhe esse link com outras pessoas. Seja você um divulgador, uma divulgadora das nossas ações aqui, compartilhando, estimulando pessoas a se inscrever. Caso você não seja inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ser informada de todas as atividades que a gente realiza aqui. Tem coisa boa vindo por aí. Fique atento, fique atenta, sintonizado em tudo que a gente faz aqui, tá bom? Deus abençoe você, semana de muita graça, feliz terça-feira.